Recentemente, meu grande amigo Sam Young, que vocês devem conhecer, fez um shorts fazendo um top 5 dos personagens mais fortes do Clube Penguin na opinião dele. Só que para fazer isso, ele pediu a minha ajuda, a minha opinião, de quem eu acho que são os 5 personagens mais fortes do Clube Penguin. Mas isso me fez pensar, ele fez o dele, e por que eu não posso fazer o meu? E dessa vez não vai ser um short, vai ser um vídeo mesmo do YouTube, detalhado, na minha opinião, quem são os 10 personagens mais fortes do Clube Penguin. E é um ranking, né? É do mais fraco para o mais forte, do 10º ao 1º lugar. Vale ressaltar que essa lista não está se baseando só em força física. A gente também leva em conta os feitos do personagem, o que ele tem, vamos dizer, os pertences dele, dá pra entender? E eu espero que vocês gostem. Eu e meus amigos estamos tentando voltar com os vídeos de Clube Penguin e a ajuda de vocês vai ser muito importante, a ajuda da comunidade do Clube Penguin e tal. Então, sem enrolar, meu nome é Rimas e vamos lá pra lista. Em 10º lugar, Capitão Rockoper. Nosso querido pirata dispensa apresentações para os fãs de Clube Penguin, né? Ele entra nessa lista não por força física, não sei se ele é forte mesmo, mas ele é o dono do Migrator ou Migrator para nós brasileiros, e consequentemente ele tem uma grande tripulação. Sempre que ele vem pra ilha, agita a população do Clube Penguin e com isso ele faz a gente a tripulação dele. Na festa pirata de 2014 a gente lutou contra os caranguejos, dá pra dizer que graças a ele, e por conta disso ele fica em 10º na lista. Mas ainda tem 9 na frente dele. 9º lugar, Gariana. Essa não é uma personagem tão conhecida pelos fãs também. Ela é uma personagem que foi introduzida na festa medieval de 2013. Ela é uma tia-avó, provavelmente, do Gary. O jogo fala só tia, não especifica se é tia-avó, mas provavelmente é tia-avó, de tão distante que é, né? E ela é uma bruxa que escreveu um livro com várias poções e vários feitiços. Por que eu acho que ela tá nessa lista? Ela tem simplesmente o poder de nos dar poderes e nos transformar em algumas criaturas, como um dragão, por exemplo. E eu fico pensando, se ela tivesse viva no presente do Clube Penguin, por exemplo, nas missões como a Operação Apagão, ela simplesmente transformaria a gente em dragão e ia facilitar muito o nosso processo. Era só transformar a gente em dragão e a gente ia e destruía a base do Herbert. Na teoria é simples assim, a gente não sabe na prática. E eu acho que por isso eu não vou dar uma posição tão alta pra ela. Mas de qualquer forma, ela fica em 9º lugar entre os 10 mais fortes do Clube Penguin, na minha opinião. Em 8º lugar, Diretoria ou Tia Arctic. Um grande exemplo do porquê essa lista não é baseada só em força física, como eu falei, né? Como sabemos, a diretoria, ela é a Tia Arctic. Depois de algumas aparições dela, ela ficou como uma personagem meio misteriosa, não sabíamos a identidade dela. E na Operação Apagão, como a gente sabe muito bem, eu espero, foi revelado que ela é a Tia Arctic. Agora, olha pra Tia Arctic e vê se ela consegue dar um murrão no Herbert, por exemplo. Então por que ela tá aqui na lista? Porque ela é simplesmente a fundadora da ASP, a antiga Agência Secreta dos Pinguins, e a futura, vamos dizer assim, presidente da EPF, a Elite Penguin Force. Que acho que todo mundo sabe o que é, né? Maior organização de agentes secretos que sempre protegeu a gente, protegeu a ilha, onde tem os pinguins mais treinados pra esse tipo de coisa e tal, que cuidou de praticamente todas as ameaças que teve pra ilha, né? Agora você pensa, imagine você comandar essa organização inteira. Não é tarefa pra qualquer um, né? E a diretoria, ou a Tia Arctic, faz isso com muita maestria. Então eu diria que a força dela vem da mente dela, da inteligência e também da liderança dela. Se a gente levasse só a força física dela, ela com certeza não é um dos personagens mais fortes. Mas ela merece estar nessa lista. Na 7ª posição, Skip. O Skip é um personagem que foi apresentado pra gente na festa de Halloween de 2014. No início ele é apresentado pra gente como apenas um mensageiro do hotel. Nessa festa, o tio-avô do Gary, que já tinha sido morto, né? O fantasma dele estava preso no hotel que estava assombrado por vários fantasmas. E então a gente é mandado ir lá investigar pra salvar o tio-avô do Gary, que se chama Gariald. Quase esqueci de falar disso.
Olha aí, mais um parente distante do Gary, né? E no final da nossa missão para salvar ele, nos é revelado que o Skip era nada mais nada menos que um fantasma também. Um fantasma gigante e verde que manipulou a gente esse tempo todo para que a gente consertasse uma arma que suga fantasmas. E aí ele ia poder pegar a energia desses fantasmas e assombrar a ilha inteira. Olha que pilantra! Por sorte, a gente também é inteligente e acerta o painel de energia que estava deixando a nossa cela ligada. E depois ainda acerta o teto do hotel, que não estava muito bem conservado, e com uma simples bola de neve tudo cai em cima do Skip, que fica atordoado, e a gente vai correndo para um botão que dá choque nele e ele é derrotado. E aí a gente liberta os fantasmas. Apesar de ele ter sido meio burro, de não ver que o teto estava em cima dele quase caindo, ele foi muito inteligente por ter manipulado geral, né? Mas também eu acho que se o plano dele tivesse dado certo, ele ia fazer o estrago na ilha, tudo ia virar um terror, talvez pior do que a Operação Apagão. Eu acho sim que ele merece estar aqui na 7ª posição da nossa lista. Em 6º lugar, Robôs de Teste. Esses personagens são um pouquinho mais difíceis de falar porque eles têm uma certa falta de informações, mas ainda dá pra falar um pouquinho. Quem são eles? São robôs criados pelo Gary para ajudar ele em alguns experimentos meio arriscados. E são eles o Wheelbot, ou robô de roda, Snowbot, ou robô de neve, e Jetbot, ou robô a jato. E com o tempo, eles acabaram se revoltando, talvez, e acabaram virando robôs do mal, que chegaram a invadir o sistema da IPF e atacar, que no caso é o que acontece no jogo Defensor do Sistema. Que inclusive quem me conhece de um tempo e viu minha série de Defensor do Sistema viu que eu cheguei no máximo no nível 3. Eu tentei gravar o nível 4 várias vezes e não consegui passar, eu passei muita raiva. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso tentar recomeçar a série e zerar esse jogo de uma vez. Falem nos comentários. Enfim, por que eles são tão fortes? Justamente por causa do negócio do Defensor do Sistema. Eles têm 2 fases no jogo e as 2 são muito difíceis. Ai, Rimas, você é um noob mesmo, não é você essas coisas de primeira. Você é muito ruim, você é horrível, cara, você é péssimo. Chato pra caramba, né, mano? Vai fazer o quê? Não tava nos meus dias de sorte. Mas voltando a falar dos robôs, cara, como eu tinha falado antes, a IPF tem a equipe mais poderosa do Clube Penguin. Os pinguins mais preparados pra esse tipo de coisa. E mesmo assim, eles deram um trabalhão pra IPF. E invadir o sistema deles, cara, também não é tarefa fácil. Tá bom que eles são robôs, né? Mas mesmo assim, o trabalho que eles deram pra IPF, o quase estrago que eles poderiam ter feito, eu acho que dá pra deixar eles no top 10 dos mais fortes do Clube Penguin. Então, eu acabei de ver aqui, tava quase terminando a parte deles. Os robôs de teste foram introduzidos naquele jogo de Nintendo DS, o Clube Penguin Elite Penguin Force. Só que eu não manjo muito da história desse jogo, não. Eu teria que dar uma pesquisada, e ainda mais que esse jogo não tem tradução para português e eu não sou fluente em inglês. Se você não conhece, esse jogo é parecido com as missões da ASP. E eu queria muito jogar esse jogo, só que ele é muito raro hoje em dia. Tem emulador de Nintendo DS, né? Mas eu não sei se tem o jogo pra emulador. Se tiver, eu posso até dar um jeito, assim, de gravar ele e trazer aqui. Seria muito interessante, porque eu pelo menos, não lembro de ter algum youtuber BR gravando esse jogo. Mas enfim, vamos pra próxima posição. Em 5º lugar, Herbert P. Bear. O Urso Polar também dispensa apresentações pra quem é fã do jogo. E ele é simplesmente o maior vilão de todos no jogo, né? No universo do jogo. Tem uma lista de ataques que ele fez à ilha. Ele surgiu lá nas missões da ASP, teve a principal, talvez, a Operação Apagão, a Operação Puffle, entre vários outros. O Herbert, apesar de sempre ser derrotado, tem uma mente brilhante, ele já inventou muita coisa. Só que para ser derrotado ele sempre precisou da EPF, né? Alguma pessoa normal não ia conseguir derrotar ele, eu acho. E cara, se eu for falar todos os motivos do porquê que o Herbert é tão forte, a gente vai ficar aqui até amanhã, porque a gente tem que citar muitas coisas que aconteceu em festas, e foi muitas festas dele. Mas eu acho que vocês sabem que ele é muito apelão, vamos dizer assim. E ele não tá mais acima porque é agora que a gente vai começar a falar dos cara brabo mesmo. Então, sem surpresa alguma, o Herbert tá aqui em top 5, uma posição muito alta, e vamos lá pro próximo. Quarta posição, Sensei.
famoso que também dispensa apresentações. Nosso grande mestre de Card-Jitsu é um dominador dos 3 elementos: fogo, água e gelo. Acho que isso já diz muita coisa sobre ele. Quem sabe ele não domina a sombra também em segredo, né? Cara, pra gente conseguir derrotar o Sensei em cada elemento, e até no Card-Jitsu normal, né? A gente precisa ter ganhado todo o progresso antes de derrotar ele, senão é impossível ganhar dele. Ou seja, não é qualquer um que vai derrotar o Sensei assim tão fácil. E ele é um mestre, cara. Ele não só domina, como ele é um mestre. Ele ensina a gente cada elemento. E era até meio óbvio que ele estaria nessa lista, né? Você começou esse vídeo sabendo que ele ia estar aqui. E também não tem muito o que explicar dele, cara. Ele já se explica por si só. E tá certo que assim, as festas têm ideias totalmente diferentes de uma da outra. Mas se o Sensei tivesse ajudado em algumas operações da EPF, talvez todas, ele ia adiantar muito o processo também. Pelo menos eu acho. Ele só não tá na frente da próxima posição dele porque eu vou explicar depois. Então vamos lá pro terceiro lugar, é agora o nosso pódio. Em terceiro lugar, Tusky. Um dos maiores vilões do jogo e uma das melhores peças do jogo na minha opinião e uma das minhas favoritas, que é a de Card-Jitsu de neve. O Tusky foi apresentado como um ex-amigo de infância do Sensei, e junto nessa história de amigos de infância, foi feita uma série de vídeos que você desbloqueava ao longo do progresso no Card-Jitsu de neve. E cara, esses vídeos contando a história deles, a origem do Tusky, essa festa ter introduzido isso, ter colocado isso no jogo, só me deixa mais claro que essa é uma das minhas festas favoritas. Em um dos treinamentos dos dois, o Sensei acabou exagerando no poder de neve, que fez com que um monte de neve soterrasse o Tusky e aí ele perdesse ele por anos. O Tusky, por todos esses anos querendo se vingar, voltou no desafio Ninja da Neve e virou o grande vilão. E eu acho que ele acabou superando o Sensei. Muita gente pode achar, mas o Sensei domina todos os elementos, o Tusky domina só a neve. Ok, ele pode ter uma especialidade em neve e não nos outros elementos, mas a gente viu lá nos vídeos das origens que ele estava aprendendo o poder do fogo e da água. Ok, mas ele tem especialidade só na neve. Ok, mas para pensar, o Tusky deve ter se especializado tanto na neve que ficou mais forte que o Sensei. Porque, analisa isso, o Sensei a gente consegue derrotar sozinho. O Tusky precisou de 3 ninjas especializados em cada elemento, mais o Sensei. E ainda é difícil pra caramba! Além de todo o caminho que os ninjas têm que passar pra chegar até ele, tem que enfrentar um monte de vezes os capangas dele e tal. Então assim, já é motivo suficiente pra que deixe ele no pódio dos mais fortes do Clube Penguin, cara. Muito merecidíssimo pra mim. E agora a gente vai pro segundo lugar, medalha de prata. Em segundo lugar, Scorn, o Rei Dragão. O Scorn foi um vilão apresentado na festa medieval de 2012, e a história diz que ele era um antigo rei da ilha, ele governava o Reino do Céu e a própria ilha do Clube Penguin. De alguma forma ele foi derrotado, e anos depois, nos anos atuais do Clube Penguin, ele voltou para se vingar. E o Gary, sabendo disso, teve que fazer umas armaduras que suportassem os ataques do dragão. E ele tá nessa lista porque ele é um dragão. Isso já diz muita coisa. Mas ele não é aqueles dragão robô que tem no jogo. Ele é um dragão, e ele era um rei, sabe? Ele tá vindo de muito tempo se vingar. A gente precisou de equipamentos específicos pra lutar com ele. E a gente tinha que usar um estilingue. Tá, a arma que a gente usou foi meio bunda mesmo. E atirar contra, acho que é um poder dele mesmo. E cara, mesmo que tenha sido de uma forma meio fácil, assim, ganhar dele e tal, só de você ver ele, tipo, é um dragão, cara, dá pra entender? Olha o tamanho desse negócio. Dá pra ver, assim, que o cara é muito forte, velho. E pra, tipo, ele ter sido derrubado do poder lá na era medieval do Clube Penguin por cavaleiros bem específicos. Que, se eu não me engano, foi com a ajuda do Gary com a máquina do tempo que ele fez. E aí ele trouxe vários Garys pra lutar. Eu não entendi muito bem a lore. Mas, cara, de qualquer jeito, ele foi um vilão muito forte. Ele foi uma grande ameaça pra ilha, cara. E eu coloco ele como medalha de prata. Vamos, enfim, pra medalha de ouro. Em primeiro lugar, protótipo de destruição total 10.000. Esse nome é bem grande.
Para facilitar, eu vou chamar ele só de protótipo, ok? Como eu havia falado antes, naquele jogo de DS, o Clube Penguin Elite Penguin Force, foi ali que ele foi apresentado, que ele foi introduzido no jogo. Ele é uma criação dos robôs de teste. E como eu também tinha falado antes, eu não sei muito a história desse jogo, sabe? Mas ele é feito de várias partes das construções da ilha. É tipo o alto-falante do Dance Club, bilheteria do palco e por aí vai, várias partes. Pelo que deu pra entender, na história desse jogo, teve uma festa DPF que foi interrompida por ele e ele começou a fazer um estrago na ilha pra pegar coisas da ilha e dar um upgrade nele. Inclusive ele chega a raptar o Gary e outros agentes. E eu até já esquecendo de falar desse detalhe. Como eu disse, tem duas fases do robô de teste no Defensor do Sistema, e uma é dele, que seria a quinta. Mas tem a Festa do Futuro de 2014, que aí mostra o porquê que ele é tão forte. O Gary tinha ido pro futuro, com a máquina do tempo dele, e aí ele identificou que tava dando alguma coisa ruim. E a grande ameaça era que o protótipo tinha voltado com tudo, e ele tava gigante, e aí ele tava ameaçando a galáxia. Não era só a ilha, era a galáxia. Ele ameaçou dominar a galáxia, mas ele ameaçou principalmente destruir a ilha. E para isso ele usou uns asteroides assim, que a gente pinguim, tinha que ir pro espaço e derrotar ele, tipo, acabar com esses asteroides e depois derrotar ele. Só que, mano, pra derrotar ele não era nem um pouco simples. Assim, falando de uma forma física, vamos dizer assim, os pinguins precisavam de uma armadura especial e ainda precisava de um monte de pinguins juntos pra derrotar, sabe? Vocês estão vendo aí a gameplay passando na tela, olha o tanto de pinguins que tinha pra derrotar ele. Cara, ele era muito forte. Tipo, é claro que o pinguim não morre no jogo, né? Mas, tipo, se você tá sozinho, ia demorar muito mais o processo, sabe? Então, pra derrotar ele, precisava de muitos pinguins juntos, numa armadura, no espaço, entendeu? Todo esse contexto, vocês já conseguem ver como ele é forte. E acho que já foi motivo suficiente pra vocês entenderem. Pra mim é merecidíssimo ele estar aqui no top 1 medalha de ouro dos personagens mais fortes do Clube Penguin, da história do Clube Penguin. Número 0, R. Mas. Não, tô brincando. E aí, concorda, discorda da minha lista? Sentiu que faltou alguma informação, eu errei alguma coisa? Cara, sinta-se à vontade pra falar, dá o seu feedback aí nos comentários. Eu até agradeço, me corrija à vontade aí, não tem problema. Lembrando que essa lista é baseada na minha opinião e você tem todo o direito de discordar dela e de ter a sua, tá? O que importa é a gente discutir e falar um pouco do nosso querido jogo que fez parte da vida de tantas pessoas, inclusive da minha. Esse jogo faz parte da minha vida. Como eu disse no começo do vídeo, eu e meus amigos estamos tentando voltar com os vídeos do Clube Penguin porque a gente sempre gostou de fazer isso, mas a gente precisa muito do feedback de vocês. Pra ver se vale a pena mesmo, a gente precisa muito do retorno da comunidade. Então eu peço que todo youtuber pede like e essas coisas aí, compartilha, comenta aí, é isso aí, cara, é isso aí. Dê sugestões de vídeo, fala alguma lista que eu posso fazer, um tema interessante que você acha. Cara, se sinta livre. E é isso, eu espero mesmo que você tenha gostado. Se inscreva no canal do meu amigo Sam, na Cookilândia, que a gente quer voltar com ela também, tá? E é isso. Te vejo no próximo vídeo. Até mais, pinguim.